Nessa aula eu vou mostrar para você como que você cria os seus públicos dentro do Google Ads, né? Quando você vai fazer anúncios no Google, você precisa criar os seus públicos das pessoas que já visitaram sua loja, das pessoas que abandonaram o carrinho, das pessoas que já assistiram algum vídeo seu no YouTube ou são inscritas no seu canal do YouTube, por exemplo. Você consegue criar esses públicos e direcionar os seus anúncios, tanto de remarketing, né? Para você conseguir reanunciar para as pessoas que já tiveram algum tipo de contato com você, e aí você consegue dessa maneira aumentar muito as suas probabilidades de venda e também para você conseguir criar públicos segmentados para você anunciar e atingir novas pessoas que têm um perfil parecido com os clientes que você deseja alcançar e dessa forma também aumentar o número da audiência, o número de tráfego da sua loja virtual e, consequentemente, também aumentar as suas vendas. Então, vamos para a tela do computador, onde eu vou mostrar na prática, né, como que você cria cada um desses públicos, como você configura esses públicos dentro da ferramenta do Google Ads e dessa maneira você conseguir anunciar para todos eles. Bom, a primeira coisa é você se logar, né, na sua conta do Google Ads. Então, se você ainda não tem uma conta no Google Ads, tem que criar sua conta. Tem uma outra aula onde eu explico passo a passo como faz isso. É bastante simples. Você entra lá em ads, né, ads.google.com, criar conta e vai seguindo o passo a passo que o Google te apresenta. É bem intuitivo, bem simples. Eu dei uma outra aula explicando isso. Então, se você não tem a conta criada ainda, é só assistir essa aula ou entrar no site do Google Ads aí para você poder criar sua conta. E aí, depois que você tem a sua conta, né, e você se loga nela, você cai aqui no painel do Google Ads. Uma coisa que as pessoas confundem muito, né, que eu já queria, antes de mostrar como cria os públicos, já deixar bastante claro é o seguinte: no Google, quando você vai anunciar, você tem 5 tipos de segmentações, né? Quais são as 5 segmentações que estão disponíveis? Aqui nessa coluna da esquerda, você consegue visualizar aqui, ó. Tem essa aqui, a palavra-chave, onde estou passando o mouse aqui. Aí a gente tem por público-alvo, que é a que a gente vai falar nessa aula, como que a gente cria os nossos públicos para poder segmentar as nossas campanhas, os nossos anúncios nos públicos que a gente criou. A gente tem a segmentação de informações demográficas, que é por sexo, por idade, por região, tem segmentação também por renda. Tem a segmentação por tópicos, são tópicos que o próprio Google cria, né, de acordo ali com o perfil das pessoas, dos públicos que estão navegando, e você pode selecionar algum desses tópicos, como se fossem categorias. E tem a segmentação por canais, então, tanto canais do YouTube, né, ou vídeos do YouTube, tanto sites. Então você pode anunciar para pessoas que têm um perfil semelhante a quem visita um site de um concorrente seu, por exemplo. Você pode anunciar para as pessoas que visitam um canal específico, que pode ser um canal do seu concorrente. Então, as segmentações são essas sim: palavra-chave, público-alvo, informações demográficas, tópicos e canais. E aí, a gente vai falar nessa aula especificamente da segmentação de público-alvo, né? Então, dentro da segmentação de público-alvo, que é essa que a gente vai falar, a gente consegue, aqui eu abri o bloco de notas só para mostrar, a gente consegue criar basicamente 8 tipos de público, né, nessa segmentação de público-alvo. Então, eu vou falar, né, sobre cada um desses tipos de público e vou mostrar como que a gente cria cada um deles. Então, basicamente, quais são os públicos que a gente consegue criar? A gente consegue criar público de remarketing, né? E aí dentro do público de remarketing a gente tem esses 6 tipos aqui. E a gente consegue criar públicos personalizados, que tem basicamente esses 2 tipos. Então, só, né, para ficar claro, o Google ele trabalha com segmentações, e aí o público-alvo, né, é uma das segmentações que o Google trabalha. Então, quando você está criando as suas campanhas, você vai criar os seus grupos de anúncio, os seus anúncios, você vai fazer uma ou mais segmentações. Então, você consegue segmentar nas palavras-chave, né, você consegue segmentar nesses públicos que a gente vai falar hoje, ou você consegue segmentar nas informações demográficas, canais e tópicos, que é esses outros itens que eu falei aqui, beleza? Então, vamos entrar nas segmentações de público. Primeira coisa, para você poder segmentar os seus anúncios e campanhas por público-alvo, é criar, né, os seus públicos. Então, é isso que a gente vai falar aqui. Como que eu crio os meus públicos? Então, lá no menu principal, quando você está na sua conta do Google Ads, aqui em ferramentas e configurações, você tem, em biblioteca compartilhada, né, você tem o gerenciador de público-alvo. Bom, quando ele carrega aqui pra gente, ele mostra a lista, né, de alguns públicos que você já tem criado, e ele tem essas duas navegações aqui em cima, ó. Tem remarketing, né, que é o que está selecionado, e aqui ele tem público-alvo personalizado. Então, se a gente abrir aqui novamente, né, o bloco de notas, são esses dois aqui, ó, remarketing, né, e o público personalizado. Então, basicamente, os públicos de remarketing são pessoas que já tiveram algum contato com um canal seu ou com o seu site, que já te conhecem de alguma forma, né? Então, ou que já visitaram o seu site ou alguma página do seu site, ou que já visualizaram um vídeo seu no YouTube, ou são inscritos no seu canal de YouTube, ou alguma lista que você pode subir, né, de clientes seus, ou de leads, né? Então, você tem lá uma lista de pessoas que já compraram, que já se cadastraram na sua loja. Você consegue pegar esse Excel e
você consegue subir essa lista. Usuários de app, de aplicativo, né, caso você tenha um aplicativo, você consegue segmentar aqui para as pessoas que são usuários do seu aplicativo. Você tem combinação personalizada, que é você combinar alguns desses públicos aqui, criando um público novo. E os similares é como se fosse o público semelhante do Facebook, né, que é o lookalike do Facebook. E esses similares aqui, o Google ele cria automaticamente conforme você vai criando seus outros públicos, beleza? E em público personalizado, são públicos que você vai criando de acordo com ou intenções que essas pessoas têm. Então são pessoas, por exemplo, que nos últimos dias estão buscando, sei lá, por roupa de festa, ou por biquíni, ou por tênis de corrida. Então são pessoas que estão ativamente com uma intenção em um determinado assunto, em uma determinada palavra. E a afinidade personalizada são pessoas que têm afinidades naquele tema, naquele assunto. Então, por exemplo, pessoas que têm afinidade com praia. Então, normalmente as pessoas visitam sites específicos desse tema. Então, são pessoas que têm afinidade pelo tema, mas não necessariamente estão buscando ativamente por aquela palavra ou por aquele assunto. Já em intenção personalizada, são pessoas que estão ativamente, durante o período que você definir, que estão buscando ativamente por aquele tema ou assunto, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui na tela. A gente vai começar aqui, né, para a criação dos públicos de remarketing. Então já está selecionando o remarketing aqui, então eu vou aqui clicar no mais, né? A hora que eu clico no mais, ele abre as opções, né, para eu criar o público de visitantes do site, usuários do aplicativo, usuários do YouTube, lista de clientes e a combinação personalizada. Quando a gente vai aqui em visitantes do site, ele vai abrir para a gente poder cadastrar o público. Claro que uma premissa fundamental aqui, antes da gente criar qualquer público, é que você tenha já configurado, já instalado o código de remarketing do Google na sua loja, né? O pixel do Google na sua loja. Então a gente tem uma outra aula que a gente mostra como que você cadastra, que você cria, né, e coloca na sua loja, é bastante simples. Então você, antes de criar o público, você precisa ter o código de remarketing instalado na sua loja, porque se você não tiver, você não vai conseguir criar esses públicos. Então isso é uma premissa fundamental, antes de você criar o público, você ter esse código de remarketing instalado na sua loja, beleza? Então a primeira coisa que eu vou dar o nome do público. Então vamos supor que você pode cadastrar um público que são visitantes geral do seu site. Então você pode pôr, vamos pôr aqui, ó, visitantes gerais, né? Vamos por gerais. Aqui nessa opção, você vai selecionar se você quer pessoas que visitaram uma página sua, e aí pode ser a página principal da sua loja, né, a home da sua loja, pode ser a página de uma categoria, pode ser a página do carrinho de compras, pode ser qualquer página da sua loja, tá? Então você vai selecionar essa primeira opção aqui, né, visitantes da página, caso você queira a página específica. Aqui é visitantes de uma página que também acessaram outra página. Então se você quer que as pessoas desse público que você está criando tiverem acessado duas ou mais páginas, fala, por exemplo, a pessoa tem que ter acessado a página da categoria A e também tem que ter acessado a página da categoria B. Aí você vai selecionar essa segunda opção aqui. Essa terceira é quando você quer criar um público que acessou uma página, mas nunca acessou uma outra página. Então você seleciona essa terceira opção. Aqui é por data específica e aqui é por tags específicas, né? Então, pessoas que acessaram uma página sua que tenham determinadas palavras-chave associadas a essa página. A mais utilizada, que eu vou explicar aqui, é esse visitantes de uma página. Então, aqui você vai colocar, né, você seleciona ela e você vai colocar, por exemplo, a URL principal da sua loja. Eu vou colocar aqui, ó, universidade e-commerce.com, né, que é só para exemplificar que a gente está colocando da Universidade de E-commerce, mas vai colocar aqui o URL da sua loja, e não é legal você colocar o www ou o HTTPS antes do domínio. É legal sempre você colocar o domínio sem o HTTP e sem o www, né? Porque tem pessoas que elas digitam o seu domínio direto, sem colocar o www. E aí, nesse caso, dependendo do navegador, da configuração da máquina da pessoa, se ela digitar sem o www e você criou aqui um público que só pega por pessoas que digitarem o www, essa pessoa, por exemplo, não vai estar incluída no seu público. Então, quando você coloca o seu domínio para frente, né, depois do www, você está pegando todas as pessoas que acessaram a sua página. Então, se você fosse criar, por exemplo, aqui a página da categoria, você ia colocar aqui, ó, categoria. Né, categoria A, categoria B. Então você vai criar, por exemplo, um público para quem acessou, para quem já visitou a sua categoria A. Aí você vai digitar a URL da categoria aqui. Aí você vai criar um outro público depois para todo mundo que visitou a categoria B. Você vai colocar a categoria B aqui e assim por diante. Quando você não coloca barra categoria ou barra produto, você está colocando todo mundo que visitou a sua página principal. Legal? Aí aqui eu posso acrescentar uma outra regra, né? Então, pessoas que acessaram essa página ou
pessoas que acessaram a página, por exemplo, do Fale Conosco, ou, então assim, se a pessoa acessou essa ou a outra, ela vai estar considerada dentro desse público, beleza? Aqui, ele vai pegar automaticamente as pessoas dos últimos 30 dias, né? Então, quando você está criando o público pela primeira vez, ele vai pegar só os últimos 30 dias, ele não consegue pegar mais para trás que isso, então por isso que é importante você criar o quanto antes seu público. Por exemplo, imagina que tem sua loja no ar faz 2 anos, e você for criar o seu público hoje, você não vai conseguir pegar as pessoas que visitaram você nesses últimos 2 anos, você vai conseguir pegar as pessoas que visitaram você nos últimos 30 dias para frente, aí daqui para frente todo mundo que visitar, ele vai pegar, porém, ele vai até 540 dias, né? Então aqui, ó, duração da associação, você vai colocar aqui, por exemplo, a gente vai criar esse público com a duração máxima, né, que é 540 dias, que é o máximo que ele cria. Então quando passa de 540 dias, ele vai tirando as pessoas mais antigas e substituindo por pessoas mais recentes. Então a duração máxima de um público no Google é 540 dias. Então a ideia aqui é que você crie um público para, por exemplo, para a página principal do seu site. Se eu digitar, fechar aqui, então aqui a gente está criando um exemplo de uma página principal. Então você vai criar um público para 540 dias, depois você vai salvar esse público, você vai criar um outro para 365 dias, que seria um ano. Depois você vai salvar e criar um outro para 180 dias, depois um para 90, um para 30 e um para 7 dias, né? Então 7, 30, 90, 180, 365 e 540 são os mais recomendados. Se você quiser criar com outras periodicidades também, por exemplo, 7, 14, 30, 60, 90, você pode, porque aí você vai ter mais opções de públicos para você trabalhar quando você estiver segmentando o seu anúncio. Então quando você cria um público, por exemplo, aqui de 7 dias, você consegue criar um anúncio específico para as pessoas que visitaram você nesses últimos 7 dias. Então você consegue trabalhar uma temática focada nesses últimos 7 dias. Quando você cria um público aqui de 60 dias, você vai pegar todo mundo que visitou você nos últimos 60 dias e você também consegue criar anúncios segmentados para as pessoas, podendo até direcionar um tema específico do que aconteceu nesses últimos 60 dias. Então, o que eu recomendo é que você crie pelo menos essas segmentações de 7, 30, 90, 180, 365, 540, mas como eu falei, você pode criar outras segmentações. Quanto mais públicos você tiver, melhor. Você não perde nada em ter mais públicos disponíveis para você. Então, o quanto antes você criar esses públicos é melhor, porque, como eu falei, o Google só vai começar a popular esses públicos a partir do dia que você criou o público aqui na ferramenta, né? Não é porque você tem a loja, como eu falei, há 2 anos, que ele está populando esse público. Não, você tem que popular esse público depois que você cria ele efetivamente aqui. Então, o que você pode criar é um público para os sites em geral, né, nessas periodicidades que eu falei, ou né, um público para as categorias específicas também nessas periodicidades, beleza? Aqui é uma descrição que você pode colocar do público que você está criando especificamente, e aí você vai criar aqui, você vai clicar aqui, né? Criar público, automaticamente ele já vai criar esse público para você, beleza? Aí ele já vai aparecer aqui listado o público, então esse seria um público de visitantes de site. Aí, eu quero criar um outro público, você volta aqui, visitantes do website, e aí você vai aqui e cria um outro público, você dá o nome para o público, né? Coloca aqui, se por agora, por exemplo, de uma categoria específica, você vai colocar a URL da categoria, né? sualoja.com.br/categoria, vai colocar aqui a periodicidade que você quer criar esse público, né, que você, né, como eu falei na sugestão, você pode criar para todas aquelas periodicidades que eu sugeri, e aí você vai criando os públicos, dá um pouquinho de trabalho nesse começo, na criação dos públicos, né, que é um trabalho um pouco mais braçal, aí, mais manual, mas é essencial que você faça, você dedica aí, sei lá, 2 horas para fazer isso, criar os seus públicos, porque depois que eles estão criados, eles vão sendo populados automaticamente. Bom, então a gente vai voltar aqui, né, para criar um outro público agora, então, remarketing, né, que eu estou selecionado, maisinho. Então a gente mostrei como que você cria o público, né, de visitantes do site. Então, como eu falei, você pode criar vários públicos de visitantes do site por categoria, sites em geral, carrinho de compra ou alguma outra área. No caso, se você tiver um blog, você pode criar pessoas que visitaram o seu blog e por aí vai. O outro que a gente vai criar aqui é de usuários do YouTube. Então eu vou criar aqui usuários do YouTube. Então quando você tem um canal no YouTube, né, você consegue criar esse público aqui. Então você vai dar o nome do público aqui, né? Então eu vou pôr aqui, ó, YouTube, por exemplo. Chamar aqui, ó, de YouTube geral. E aí, você tem as opções. As pessoas que visualizaram um vídeo nesse canal do YouTube, né, que é o seu canal, ou pessoas que visualizaram determinados vídeos. Então, se a pessoa viu qualquer um vídeo seu, então você quer falar assim, qualquer pessoa, uma pessoa que viu qualquer vídeo meu, eu quero que ela faça parte desse público. Você vai selecionar essa primeira opção. Visualizaram um vídeo no meu canal, né, que é o canal que você está selecionado. Se eu tirar aqui, ó, é o canal que está selecionado aqui.
você tem que ter o canal associado à sua conta, né? Então você não pode, por exemplo, falar para a pessoa que assistiu um vídeo de um canal que você não tem associação, né? Não tem autorização de associar na sua conta do Google Ads. Então a conta que a gente está usando aqui de exemplo, ela tem a associação, né, do canal da Universidade E-Commerce para a gente poder fazer isso aqui. Então visualizar um vídeo no canal, ou visualizar um vídeo determinado, e aí você vai colocar a URL daquele ou daqueles vídeos determinados que você quer que a pessoa que assistiu faça parte do seu público. Visualizar um vídeo seu como anúncio, então se você tem anúncios em vídeo que você publicou e você quer criar um público só das pessoas que viram aquele anúncio seu daquele vídeo ou daqueles vídeos, você também consegue, ou essa outra opção é pessoas que viram um determinado anúncio. Então, na opção de cima é a pessoa que viu qualquer anúncio seu de vídeo. Na segunda opção é a pessoa que viu um anúncio determinado. Você vai colocar qual que seria a URL daquele anúncio. Você também consegue criar um público para as pessoas que se inscreveram no seu canal. E aí, de novo, são as pessoas que se inscreveram a partir do momento que você cria o público, né? Então, imagina que você tem um canal lá, pegando o mesmo exemplo que eu dei na criação do público anterior, imagina que você tem um canal há 2 anos, né? E você tem, sei lá, 100 mil pessoas no seu canal. Você, quando for criar o público, você está criando o público hoje. Essas 100 mil pessoas que estão inscritas, elas não fazem parte desse público que você está criando. Por quê? Porque ele começa a computar, né? Ele começa a popular o seu público a partir da data que você cria, e ele consegue pegar no máximo 30 dias para trás. Então, se eu estou criando o público hoje, ele vai pegar todo mundo que se inscreveu no meu canal nos últimos 30 dias, e aí ele vai começar a popular daqui para frente. Então todo mundo que se inscreveu a partir de agora, ele consegue popular. Mas se o meu canal está no ar, sei lá, faz 2 anos, todo mundo que se inscreveu nos últimos 2 anos, ele não vai considerar, porque você não criou o público antes, né? Então aqui tem o visitar uma página do canal, né? Você tem lá a playlist, você consegue também segmentar por isso. Pessoas que gostaram de um vídeo seu, então qualquer pessoa que deu um like em um vídeo seu, você consegue criar um público para as pessoas. Pessoas que adicionaram o seu vídeo em uma playlist, então a pessoa criou uma playlist dela e o seu vídeo está dentro da playlist dela, você também consegue criar um público para as pessoas. E as pessoas que compartilharam um vídeo seu, né? Assistiram um vídeo seu e compartilharam para um amigo. Então, todo mundo que interagiu, né, no seu canal do YouTube, nos seus vídeos, ou compartilhando, criando playlist, dando like, se inscrevendo, você consegue criar públicos para essas pessoas todas. E aí, de novo, vale as mesmas regras que a gente falou no público anterior. Você vai criar aqui um público, por exemplo, você vai criar o primeiro público, pessoas que, sei lá, se inscreveram no meu canal nos últimos 30 dias, pessoas que se inscreveram no meu canal, né, sempre cria o público de 540, esse público ele é obrigatório, que é a duração máxima, né, até tá escrito aqui, ó, a duração máxima é de 540 dias, então o público mais velho possível são as pessoas dos últimos 540 dias, a partir daí o Google vai renovando o seu público, então esse público você vai ter que ter, porque ele vai ser o seu maior público daqui 540 dias, né, ele vai ser o seu maior público, então ele é obrigatório ter. Aí aqui no YouTube, né, eu recomendo que você crie o público de 540, o público de 365, né, que é 1 ano, o público de 180, o público de 90 e o público de 30, que são periodicidades que você pode criar. Como eu falei, você pode criar mais períodos, né, 7, 15, 30, 60, 90, vai depender aí, e não tem problema se você criar vários, quanto mais público você tiver, melhor, porque você vai ter mais opções para usar, mas as que eu recomendo, no caso aqui de públicos do YouTube, né, seria o 540, 365, o 180, o 90 e o 30, beleza? Então aí, né, você vai aqui, cria, e aí depois você pode criar mais um. Então, então vamos supor, nesse exemplo que eu tô dando, eu tô criando um público de alguém que viu um vídeo meu. Aí eu posso salvar, e aí eu vou criar agora um público das pessoas que se inscreveram no meu canal. Aí eu salvo, agora eu vou criar um público das pessoas que colocaram um vídeo meu numa playlist. Aí eu salvo, vou criar agora um público das pessoas que compartilharam um vídeo meu. Aí eu salvo e crio um outro. Então, você vai criar vários públicos, e para cada um desses, né, para cada um desses públicos de compartilhou, para cada um desses públicos de quem se inscreveu, para cada um desses públicos que viu um vídeo meu, você vai criar nas periodicidades que a gente falou, que esse é o mais recomendado. Aí, de novo, né, dá um trabalho no começo, quando você não tem os públicos criados, a criação, né, deles no primeiro momento dá um trabalho, mas depois que você cria, eles são populados automaticamente. Então é um trabalho que vale muito a pena, que você precisa fazer, beleza? Então aqui seria como que você faz para criar os seus públicos do YouTube. Aí o próximo que a gente vai falar aqui são os públicos de lista de clientes. Esse público de lista de clientes, ele tem algumas restrições, porque o Google só vai liberar para você criar esse público. O que seria o público de lista de cliente? É você pegar uma lista de clientes que você já tem,
e você cadastrar no Google. Então, se você tem lá uma lista, por exemplo, de 1000 clientes, você quer cadastrar esses 1000 clientes aqui para fazer anúncios segmentados só para essas pessoas dessa lista, ou se você tem uma lista de pessoas que se cadastraram numa promoção sua, pessoas que se cadastraram na sua loja, mas ainda não compraram. Então, imagina que você tem uma lista lá de 20.000 pessoas, que são pessoas que se cadastraram em algum anúncio seu, alguma comunicação que você fez, mas ainda não compraram, você pode cadastrá-las aqui. Mas tem uma premissa, né, que o Google só libera esse cadastro de listas para você quando você já é um anunciante aí por um tempo determinado, quando você já investiu aproximadamente 200 mil reais, né, e você tem a conta ativa, você tem feito pagamentos frequentes no Google e tal. Para quem tem uma conta muito nova ou ainda não fez um investimento no Google razoável, né, fez um investimento muito pequeno ainda, ele não vai liberar essa opção aqui. Aqui a gente tem a opção liberada porque a gente já fez, a gente já cumpre, né, esses critérios que o Google determina, então eu vou mostrar para você como que funciona. Então você vai fazer o upload, então por exemplo, você vai clicar aqui, ó, então eu vou fazer o upload, né, dos e-mails ou dos telefones ou dos endereços, né, das pessoas. Então você seleciona essa opção e aí você clica aqui, né, ó, fazer o upload de dados e aqui você vai selecionar o arquivo. Então você vai ter um Excel e nesse Excel vai ter uma coluna com os e-mails dos seus clientes, um e-mail embaixo do outro, ou com os telefones dos seus clientes, um telefone embaixo do outro, e aí você vai fazer esse upload. E a opção que eu sugiro que você faça é essa aqui, a primeira, fazer o upload dos dados simples, sem o hash. E aí você seleciona o arquivo, né, clica aqui, seleciona o arquivo no seu computador, e aí você habilita essa opção, né, que esses dados foram coletados da forma que é de acordo com as políticas do Google, isso aqui é obrigatório você selecionar. Aí, né, você vai definir qual que é a duração da associação que essa lista vai ter. Como é uma lista sua, né, que você subiu, ele dá a opção de você deixar sem vencimento, ou seja, é uma lista vitalícia. Ela tá lá e eu quero que ela fique lá para sempre. Não quero definir tempo para ela sair de lá, né? Então depende do segmento, do mercado que você atua, você pode deixar uma lista vitalícia. É claro que sempre é legal você renovar a sua lista, né? Um cliente que está na sua lista lá, sei lá, há 4 anos e nunca mais comprou de você, nunca mais interagiu com você, é um cliente que às vezes aquele e-mail, né, que você cadastrou dele nessa lista nem existe mais. Então é interessante que você renove as suas listas. Então que você tenha listas aí, sei lá, de 180, 365 dias, que é um ano, ou 540 dias, para que elas sejam renovadas. E aí você, no caso desse público que você cria com listas, você que vai ter que atualizar esses públicos, né? Nos outros, quando você cria o público, ele vai populando automaticamente. Já nesse aqui de lista, que é você que está subindo a sua própria lista, é você que vai ter que atualizar ele manualmente, aí subindo as listas conforme elas vão sendo alimentadas. Por exemplo, você tem a lista de clientes, conforme você vai aumentando o seu número de clientes na sua loja, você vai atualizando essa lista aqui, beleza? E aí aqui você vai colocar a descrição, como nos outros públicos também, e aí quando você clicar em fazer o upload de criar a lista, você vai cadastrar efetivamente essa lista no Google, beleza? Aí, vamos aqui para o próximo público. O próximo público é usuários de aplicativo. Então, se você tem um aplicativo, você vai primeiro associar, né, um aplicativo. Aqui no caso, como a gente não tem um aplicativo vinculado a essa conta, ele não aparece, mas se você trabalha com aplicativo, você vai associar primeiro o seu aplicativo na sua conta do Google Ads. Uma vez que você associa, ele vai aparecer aqui nessa listagem, e aí você consegue também fazer as criações de público, de pessoas que fizeram uma determinada ação no seu aplicativo, ou de todos os usuários que baixaram o seu aplicativo, ou que usaram o seu aplicativo recentemente ou não. Então, para quem tem aplicativo, criar esse público aqui, ele é muito legal, para quem tem aplicativo, claro, e ele funciona bastante também, beleza? E aí, o outro público que a gente vai falar aqui é o combinação personalizada. Combinação personalizada nada mais é do que você combinar esses outros públicos que a gente falou. Então, ó, quando eu clico aqui, ele vai deixar eu combinar os públicos que visitaram o meu site. Então, ele vai listar aqui todos os públicos que eu já tenho criado de que visitaram o meu site. Ele vai poder também combinar pessoas dos meus públicos de YouTube que compartilharam, se inscreveram, colocaram um vídeo meu em playlist e tudo mais. Vai poder compartilhar minhas listas de clientes, então todas as listas de clientes que eu tiver criado ele vai compartilhar ali e por aí por diante. Então você consolida várias segmentações e cria um público com esses públicos todos consolidados. Então é um público combinado, né? Que aí se você tem, qual que é a recomendação nesse caso? Quando você tem públicos pequenos, isolados, tá? Então meu público de vídeo que viram meus vídeos no
no YouTube ele é pequenininho, os públicos meu de inscritos no YouTube também é pequeno, as pessoas que visitaram meu site nos últimos 30 dias também é pequeno. Você pode somar, criar um público só, somando todos esses pequenos públicos, né, nesse público combinado aqui, porque você vai ganhar muito mais inteligência, né, porque quando você soma, quando os seus públicos são muito pequenos, você não fornece nenhuma amostragem bacana para o Google conseguir trabalhar e otimizar os seus anúncios. Então sempre é legal que você tenha públicos maiores, então nesse caso eu sugiro que você crie públicos combinados para você poder ter públicos com mais pessoas ali presentes nesse público, dando para o Google dessa forma mais ingredientes, né, mais condições dele otimizar os seus anúncios, gerar mais resultados para você também, beleza? Então esse aqui seria o público combinado que você pode criar também. E aí, automaticamente, quando você cria esses públicos aqui no Remart, o Google sozinho cria os seus públicos associados. Então, se a gente vir aqui, ó, esses públicos semelhantes, ele vai criando automaticamente os públicos semelhantes, né, que se a gente voltar aqui no bloco de notas, que são esses públicos similares. Esses públicos similares, eles são automáticos. O Google cria automaticamente esses públicos baseado nos públicos que você criou, nos outros públicos, né, que você criou dos visitantes do site, usuários de YouTube, lista de clientes, usuários de aplicativo e combinações personalizadas. Aí automaticamente ele vai criar os similares, beleza? Então aqui a gente fechou o assunto de públicos de remarketing. Agora a gente vai falar dos públicos personalizados, que é o de intenção personalizada e do afinidade personalizada. Bom, então a gente vai voltar aqui na tela do Google. Então, ó, a gente está aqui com o remarketing clicado, agora a gente vai para público-alvo personalizado, que é essa opção aqui do lado. Então eu vou clicar aqui público-alvo personalizado, ele vai me listar aqui os que já estão criados, e eu vou criar um novo nesse botãozinho azul. Então, eu vou começar com intenção personalizada, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, intenção personalizada, e aí ele deixa eu colocar o nome do público. E aí, quais são as opções que ele me dá para criar o público? Ele dá aqui, ó, termos de pesquisa do Google ou palavras-chave do mercado. Então, quando eu vou colocar termos de pesquisa do Google, eu vou associar palavras-chave que as pessoas que vão fazer parte desse público estão pesquisando ativamente nesse momento. Então você vai colocar lá, palavra-chave 1, palavra 1, né? Aí você dá o Enter aqui, ele selecionou, colocou palavra ou termo, né? Então, por exemplo, sei lá, calça de moletom feminina, é um termo, né? Ele tem 3 palavras, você pode colocar aqui o termo, não só a palavra isolada, tá? Então você pode colocar qualquer um dos termos que as pessoas estão ativamente buscando. Então o que o Google vai fazer? Aqui do lado, né, o próprio Google te dá aqui, ó, uma sugestão. Pense como um cliente ao criar sua lista, ou seja, como o seu cliente pesquisaria, né, pelo seu produto que você está querendo fazer anúncio. E ele te dá aqui uma recomendação de você adicionar pelo menos 50 palavras-chave, começando com as que são mais utilizadas. Então, o que ele vai fazer? Quando você coloca aqui as palavras-chave ou os termos-chave que você quer, ele vai pegar de todos os usuários que estão buscando no Google atualmente, ativamente, né? A pessoa está naquele momento com essa intenção ativa. Ele vai criar um público para você baseado nessas palavras-chave, então, de todo mundo que tem intenções ativas naquele momento e vai criar para você esse público, beleza? E aí, você também pode por palavras-chave do mercado. Aí, nesse palavras-chave do mercado, né, você pode colocar a URL, né, que seria o endereço da loja dos seus concorrentes, não que ele vá pegar as pessoas que estão visitando o site dos seus concorrentes, não é isso que ele vai fazer. Quando você coloca, sei lá, o endereço de alguns sites de concorrentes seus, ele vai pegar pessoas com perfil semelhante às que estão visitando os sites concorrentes. Ele não vai pegar exatamente os usuários do seu concorrente. Ele vai só pegar aquilo como referência e falar, tá, então você está me falando aqui para eu usar como referência o site A, B e C, né, que são os sites dos seus concorrentes. Aí ele vai pegar como que é o comportamento das pessoas que acessam esses sites. Baseado nisso, ele vai criar para você um perfil de público semelhante às pessoas que visitam os sites desses concorrentes, que são as URLs que você colocou aqui. Então aqui pode ser tanto URLs quanto palavras-chave dos seus concorrentes também, que ele vai conseguir criar, né, montar esse público para você. Então, esse público de intenção personalizada, ele funciona bem desde que você dê as informações relevantes para ele. Então, que você consiga colocar as melhores palavras-chave, né, aqui, os melhores termos de pesquisa possíveis. Quanto mais customizado, quanto mais aderência tiver com o seu perfil de público que você quer alcançar, melhores vão ser os resultados. E também, né,
colocar as palavras-chave do mercado. Uma sugestão que eu dou é você criar um público com palavras-chave do mercado, aí você vai lá e salva, e depois você volta e cria um outro público com termos de pesquisa, para você ter os dois separados e você conseguir comparar o resultado que cada um deles está dando para você, beleza? Porque quando você cria de uma vez os dois ao mesmo tempo, você não sabe, se estiver indo mal, você não sabe o que exatamente está mal, se são os termos, ou se são os termos de pesquisa, né? Ou se são as palavras-chave do mercado. Então é legal você separar até para você medir o resultado isoladamente, e aí depois que você mede o resultado, você consegue criar um terceiro, quarto público pegando o melhor de cada um, tá? Então a recomendação é que você crie eles separados justamente para você aproveitar ao máximo e conseguir medir, né, separadamente também, beleza? Então aqui é a intenção personalizada. E aí a outra opção seria peraí que eu cliquei errado aqui, eu cliquei no filtro. A outra seria a afinidade personalizada. A afinidade ela é diferente da intenção. A intenção é as pessoas que estão naquele momento com aquela intenção em alta. O usuário está naquele momento com aquela intenção em alta, o Google vai pegar as pessoas e criar um público para você. Já na afinidade, são pessoas que têm afinidade por aquele assunto. Não necessariamente a pessoa está com aquela intenção naquele momento, mas ela tem afinidade por academia, por exemplo. É uma pessoa que ela frequenta academia, ela não está com intenção, né? O Google, ela não demonstrou para o Google nenhuma intenção de comprar nada de academia naquele momento, né? Então ela não estaria no público de intenção, mas o fato dela visitar sites sobre academia, notícias sobre isso, o Google consegue, pelo perfil daquele usuário, saber se ele tem afinidade com aquele tema ou com aquele assunto, por mais que naquele momento ele não está com intenção ativa em comprar nada daquele tema, né? Deu para entender aí essa diferenciação. Então é importante que você também tenha públicos de afinidade, porque, como eu falei, nesse exemplo mesmo da academia, por mais que a pessoa não está querendo comprar nada, não demonstrou para o Google a intenção de comprar nada relacionado à academia naquele momento, o fato dela ter afinidade por academia mostra que tem probabilidades dessa pessoa querer comprar algo relacionado a esse tema em algum momento. Então você anunciar para essas pessoas tende a gerar bons resultados, e aí é claro que você precisa medir, né? Então por isso que é importante você ter todos esses públicos. Então, de novo, aqui ó, você vai colocar o nome do seu público, né, fazer a descrição, e aí aqui nos interesses você consegue definir por interesse, igual eu falei, a academia, você consegue também definir por URL, que é pegando sites de concorrente, ou site de notícia, um blog sobre o tema que você quer falar, que não necessariamente é seu concorrente, mas é um blog do segmento que você atua, que é um blog de referência, que as pessoas que visitam aquele blog são pessoas que têm afinidade por aquele assunto, né, mesmo que não seja do seu concorrente. Pessoas que visitam um lugar, então hoje a maioria das pessoas tem o Google Maps instalado no celular, então quando você vai para qualquer lugar com o seu celular, o Google sabe aonde você está indo, o Google sabe os lugares que você frequenta, então se você costuma ir em restaurante japonês com frequência, o Google sabe que você é um frequentador de restaurante japonês, então, sei lá, se você tem uma loja virtual que vende sei lá, acessórios ou vende alimentação da culinária japonesa, você pode selecionar aqui lugar e marcar lugares, restaurante japonês, por exemplo, para poder pegar pessoas que têm afinidade com esse tema, por exemplo. E também por aplicativo, né? Pessoas que utilizam determinados aplicativos. Então, quando você seleciona aqui aplicativo, por exemplo, você vai buscar aqui por vários aplicativos, né? E aí se a pessoa tem afinidade com aquele tema e tem aquele aplicativo, você consegue criar um público baseado naquilo. Então, sei lá, aplicativo de produtividade, aplicativo de moda, aplicativo de um marketplace, por exemplo. Então hoje tem vários aplicativos de vários temas, né? E aí você tem que entender o seu público-alvo, se as pessoas que você quer atingir normalmente usam o aplicativo A, B ou C, aplicativo de finanças, aplicativo de organização, né? Aí tem diversos temas que o seu público-alvo pode se interessar, e aí você pode criar uma lista de aplicativos possíveis, e a partir dali ele vai criar um público de pessoas que têm afinidade com esses aplicativos. Então é um público bem interessante, é um público que eu recomendo fortemente que você crie para você conseguir medir, né? Para você conseguir testar. Então aqui seria o público de afinidade. Então, de novo, aqui eu também recomendo que você crie um público de afinidade para aplicativo, aí você vai e salva. Aí você vai lá e depois cria um outro público de atividade por lugares. Depois você vai, cria um outro público de afinidade por interesse, e depois um outro público de afinidade por URL.
para você poder medir o resultado que cada um deles separadamente vão te dar, e aí conforme você vai anunciando, colhendo os resultados, vendo qual público está melhor, você pode ir criando outros públicos, combinando um ou mais desses segmentos aqui, de interesse, lugar e tudo mais, beleza? Então aqui foi o último público, né? Então a gente falou dos públicos de remarketing, e também falamos aqui do público-alvo, né, personalizado. Então só voltando aqui no bloco de notas, agora a gente acabou de falar do intenção personalizada e do afinidade personalizada, beleza? Bom, então a ideia dessa aula era para falar como que você cria os seus públicos dentro do Google Ads para você poder segmentar os seus anúncios para esses públicos. Então só recapitulando o que a gente falou lá no comecinho da aula, né? Quando você vai criar uma campanha no Google, um anúncio no Google, ele te dá 5 opções de segmentação. Então você pode segmentar por uma ou mais segmentações. Então você consegue segmentar por palavra-chave, você consegue segmentar por público-alvo, que é exatamente esses públicos que a gente falou aqui, você consegue segmentar por dados demográficos. Então, só fazendo um exemplo, eu consigo anunciar para as pessoas que visitaram o meu site, então eu criei lá meu público de remarketing das pessoas que visitaram o meu site, ou criei meu público de remarketing das pessoas que interagiram comigo, que assistiram um vídeo meu. Então eu consigo criar uma campanha direcionando para esse público-alvo, que já está criado, então por isso que eu tenho que criar ele antes, e também juntar com uma segmentação de dados demográficos. Eu quero que o Google direcione para esse público-alvo personalizado que eu criei, mas para pessoas que moram, sei lá, só na região sul e sudeste, que tem de 24 a 45 anos, e mulheres, por exemplo. Então eu estou combinando duas segmentações, estou combinando a segmentação de público-alvo e a segmentação de dados demográficos, né? Então você consegue, dentro do Google, direcionar seus anúncios nas 5 segmentações, né, que é palavra-chave, público-alvo, dados demográficos, tópicos e canais. E aí, o que a gente falou nessa aula foi especificamente da segmentação de público-alvo, que dentro de público-alvo eu consigo criar basicamente esses 8 tipos de público, sendo 6 deles dentro do público de remarketing, são pessoas que já interagiram comigo, com o meu site, com o meu canal do YouTube ou com o meu aplicativo de alguma forma, ou públicos personalizados baseados na intenção e na afinidade que esse público tem com os temas que eu quero colocar ali para o Google poder segmentar, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, né, em relação a como cria os públicos, qual que é a diferença entre os públicos e tal, deixa um comentário aqui embaixo para a gente poder te ajudar e para a gente poder interagir junto. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos que vão ajudar você a gerar mais resultado na sua loja virtual, né, a vender cada vez mais e a começar a sua jornada no e-commerce da forma certa, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.